Queridos, quantos estiveram aqui no domingo passado, diz amém. Amém. Nós tivemos o culto da família. Naquela ocasião nós pregamos sobre família ou sagrada família. E Deus colocou no meu coração que desenvolvesse um pouco mais com relação à questão da santidade, da santificação. E aí eu realmente busquei em Deus a confirmação. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a mensagem que se chama Sejam Santos. Amém? Então, na verdade, nós vamos ter pontos de interseção com a mensagem do domingo passado, mas eu creio que isso é relevante porque na medida em que alguns princípios eles são sedimentados na nossa mente, no nosso coração, nós passamos para a prática, porque tudo começa no pensamento, depois vem para o sentimento, depois para a prática. Então nós precisamos internalizar as verdades espirituais que Deus deseja que nós internalizemos. Amém? Então eu não sei quantos se lembram, quantos são bons de memória, mas nós deixamos 3 princípios através dos quais famílias sagradas, dos princípios através dos quais as famílias que são sagradas, elas têm como princípios de fé. Primeiro, você se lembra? Elas permanecem debaixo da graça de Deus. Amém? Então, primeiro princípio de fé é que uma família sagrada, uma sagrada família, ela se move, primeiro, ela anda, ela permanece debaixo da graça. Segundo, qual que é a segunda proposição, qual que é o segundo viés dessa fé, através da qual a família sagrada vai se mover? Ela se apropria de todas as verdades espirituais que santificam. Amém? Amém, queridos? Então, primeiro, ela está debaixo da graça. Segundo, ela se apropria dos princípios espirituais. E terceiro, ela age, ela fala, ela profetiza conforme os oráculos de Deus. Então, nós entendemos que muito mais do que simplesmente fazer, do que ter dogmas e atividades religiosas, a família crer exatamente na graça de Deus, se apropriar das verdades espirituais que santificam essa família e, claro, profetizar e agir de acordo com os oráculos de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora. Nós vamos falar de vários textos. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12. A Bíblia diz assim, eu vou ler na versão que é a nova versão transformadora, diz assim: podemos dizer com certeza que com a consciência limpa, que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus, dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Vou ler novamente. 2 Coríntios 1:12, na nova versão transformadora. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Nós a liberamos nessa hora, declaramos que ela é poderosa para trazer consigo todo o poder redentor e que haja, Deus, nesta manhã, salvação, libertação, que haja cura, que haja restauração para a glória do seu nome. Usa, Deus, o teu servo para a glória do seu nome. Assim oramos e dizemos amém. Toda a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Então Paulo está trazendo a sua segunda carta aos Coríntios, uma igreja
que embora se moveu pela fé nos dons espirituais, mas teve que ser tratada no tocante à santidade. Mas aqui na segunda carta, Paulo evidencia que ele tinha consciência limpa de que aquilo que ele estava vivendo, com sinceridade, com santidade, tinha sido dado por Deus. E ele conclui dizendo: dependemos da graça divina. Diga, eu dependo da graça divina. Então Paulo falou, nós dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. Porque de acordo com a sabedoria humana, nós vamos colocar a nossa própria justiça, os nossos próprios ritos, para tentarmos alcançar um favor e uma aparência de santidade no processo de santificação. Mas Paulo diz que é a graça que produz isso, ou seja, nós devemos depender da graça, através dela que nós podemos nos portar, viver, sermos conduzidos tanto no mundo quanto diante da igreja e dos irmãos. Amém, Jesus? É interessante também outro texto de 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16, acompanhe comigo se você quiser abrir, que diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então, Pedro, o apóstolo, ele também vai enfatizar que a expectativa e a esperança não estava nos dogmas, não estava na lei mosaica, não estava num sistema religioso, legalista, mas inteiramente na graça. Ele diz: sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça. Ele não fala, esperem parcialmente na graça. Ele diz, esperem inteiramente na graça, que está sendo revelada a vocês, através de Cristo Jesus. Porque se a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Então, quanto mais revelação do Cristo vivo, ressurreto, aquele que nós cantamos aqui, mais eu estarei debaixo da graça e mais eu estarei vivendo como um filho obediente, longe das paixões que tínhamos anteriormente, longe das impurezas que nós tínhamos anteriormente. Então veja que é a fé, é a crença, é evidentemente sabermos da natureza do nosso Pai, porque um filho que não sabe quem é o seu pai, ele não sabe a sua identidade, ele não sabe a sua natureza, ele não tem talvez o nome, mas sabe, o nosso Pai é aquele que toma o nome de toda a família, amém? O nosso Pai é aquele que toma o nome de toda a família, tanto que há no céu como na terra. Quantos têm o sobrenome de Deus aí, o Pai? Amém? Então nós não somos bastardos, nós outrora éramos órfãos, nós andávamos no mundo sem Deus, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia, a graça de Deus, a revelação de Cristo, e agora somos filhos. Mas como falamos no domingo passado, o filho é amado independentemente dele ser bom, ser obediente ou não. Amém? Vocês se lembram? Independentemente de ser um filho obediente ou não, o pai o ama. Muito mais o Pai Celeste. Mas de fato, é um aleluia no coração do Pai, quando além de amar o filho ainda obedece. Alegra o coração do Pai. Então veja que esse estágio da obediência não vai ser alcançado, da santidade não vai ser alcançado, senão pela graça de Deus. E qual que é a revelação da graça? É Cristo em nós. Porque quando eu tenho a certeza que Cristo está em mim, Ele é o santo, amém? Amém? Cristo é santo?
É onde que Ele está? Em você. E você recebeu também o Espírito Santo da promessa, pelo que consta o Espírito é? Só os vivos aí, o Espírito é? Santo. Amém. Amém? Jesus é santo? Ele habita onde? No seu coração, em você, em mim. Agora, o Espírito Santo, ele habita em você, em mim. O Espírito é? Santo. E o Pai Celeste, ele é? Santo. Então o que você é, filho? Amém? Pastor, mas eu não estou muito santo. Disseste bem. Ser e estar. Você é santo. Mas talvez precisa andar mais em santidade. Ser e estar. Você é. Diga, eu sou. Eu sou. Tem uns que trava nessa hora. Porque vai olhar para as coisas meio escusas, né? Jesus sabe o que você fez no verão passado. Mas você já confessou isso, não é? Já se arrependeu, já foi para a cruz, e pelo que consta, dos pecados, ele não se lembra mais. Ele lançou num lugar chamado Mar do Esquecimento, e pediu para alguém colocar ali, um anjo, colocar uma plaquinha. Isso é conjectura minha, viu? Não está a plaquinha lá, o anjo colocou assim, proibido pescar. Amém, Jesus? Diga assim, eu sou santo. Por que você é santo? Porque o seu pai é? Porque o Espírito que habita em você é? Porque o seu irmão mais velho é? Então o que você é, filho de Deus? Mas sai pela porta lá, e aí acha que não é. Eu não entendo isso, meu Deus. Pastor, mas o senhor tinha que pregar isso mais sério. Por isso que as pessoas... Não, querido, é sério. A gente descontrai. Quanto mais descontraído está o culto, é que a situação é mais séria. Tá bom? Vou te deixar a senha. Quanto mais o pastor fica mais descontraído, é porque é mais sério o assunto. Mas às vezes tem gente que gosta de pá, né? Eu não sei isso. Então vamos falar coisa séria. E estamos falando da parte de Deus, mas da forma que o Senhor tem conduzido para a gente trazer ao coração que é entendimento. Então, a palavra que Pedro traz é dizendo, porque o Pai de vocês é santo, vocês devem ser santos. Porque o Pai de vocês, a gente falou há pouco, é fiel, vocês devem ser fiéis. Porque o Pai de vocês é amor, vocês devem ser? Porque o Pai de vocês perdoou vocês, vocês devem? É uma questão de natureza. É uma questão de identidade. Não é uma questão de piedade que eu tenho em mim mesmo. Nenhum de nós é bom em si mesmo. A Bíblia fala, não há um justo, nenhum sequer. Não é, aí eu acho que eu sou bom, aí eu vou fazer bondade, porque eu sou tão bonzinho. Não, é Jesus que é bom e habita em você. E Ele que te conduz às boas obras. Ah, mas eu ouvi uma pessoa que não tem Jesus fazendo boas obras. Elas sem Jesus são obras más. Sabia disso? Sem Jesus são obras más. Por quê? Porque tem segundas, não santas intenções. Nós temos que entender, querido, que não tem nada que um homem, filho de Adão, faça que seja bom. Não tem. Agora, um filho de Deus fazendo algo vai ser bom, porque não é ele em si, mas é o Filho de Deus que habita nele. É o Espírito que é santo que habita nele. É o Pai que transferiu o DNA dele para o Filho. Por isso nós temos agora em Cristo, pelo DNA do Pai, a bondade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quantos filhos nós temos aqui, filhos de Deus? Romanos 6, 21 a 23, a Bíblia diz assim, naquele tempo, acompanhe, Romanos 6, 21 a 23. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos já alcançaram a vida eterna? Sabe por que você alcançou a vida eterna? Não é porque você fez tudo direitinho, é porque Jesus fez tudo direitinho. Você e eu não poderíamos fazer, mas nós cremos na obra do Calvário e pela fé nós nos apropriamos dessa promessa de salvação. A Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que você é? Filhos de Deus. Você é filho de Deus, mas o poder veio de Deus para me tornar filho, os que creem. Agora preste atenção, quando Paulo traz aqui, ele traz um pensamento que alguns têm, naquele tempo, que frutos nós colhemos? Então, nós temos que entender o princípio do carro. O carro tem um retrovisor e ele é pequeno, não é? Ele é importante, baliza as nossas ações para frente, mas o mais importante que o retrovisor é o para-brisa, e o para-brisa é bem maior, não é? Então, embora nós olhemos muitas vezes para trás, mas não para ficarmos choramingando, ou achando que o passado, porque foram bons aqueles dias, não há sabedoria nisso, porque não foram bons. Uma pessoa que falar que antes de Jesus a vida dela era melhor, é porque ela está com defeito de fabricação. Uma pessoa que fala que antes de Jesus ela fazia, acontecia, e é porque ela não nasceu de novo. Porque Paulo está dizendo aqui, naquele tempo, que tempo é esse? Antes de nascer de novo. Que frutos vocês escolheram? Que frutos você colheu, Sérgio? Não precisa falar não. Rodrigão. Mas para mim você tinha nascido pastor, não nasceu não, né? Tá bom. Pensa aí, que fruto você colheu antes de vir para Jesus. Eu não gosto nem de pensar muito nisso. Me dá até um trem ruim no meu coração, assim. Mas quando eu lembro que isso é uma referência que Deus é bom, Ele é gracioso, e Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me fez agora sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, a fim de eu proclamar as verdades, as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa. Então Deus é bom, diga Ele é bom. E Ele me tirou do passado sombrio, de trevas, de pecado, de impureza, de tudo que é ruim, para a luz, para tudo que é bom. Amém? Tem alguém que está com saudade do passado aí? Tem alguém que está vendo o futuro glorioso aí com Cristo? Porque você é filho. Pode glorificar o Senhor Jesus. Pode glorificar. Naquele tempo, que frutos você escolheram? Você sabe que frutos você colheu? Você sabe. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Eu tenho vergonha de coisas que eu fiz. Eu tenho vergonha. Mas eu me alegro porque o Senhor levou na cruz a minha vergonha, a minha ignomínia, o meu vexame. Ele pagou essa conta. E ainda que o diabo queira me acusar, você está pagando uma de santo aí, eu sei que você fez. Eu não estou pagando uma de santo, eu sou santo, porque o meu pai é santo. E você é bom, né, de lembrar do passado, mas não é bom de pensar no futuro. O futuro seu é debaixo dos meus pés, é preso, é cativo. E se meu passado foi assim, hoje eu sou um novo homem, e o meu futuro é glorioso com Cristo Jesus. Por quê? Porque agora, diga agora, agora, não é antes, agora, nós somos o que? Libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Antes a gente servia quem? O diabo, a carne, o mundo. Nós servíamos o pecado, nós servíamos a carne, nós éramos devedores da carne. A carne gritava, falava, a gente ia lá e dava alimento para ela. Então agora nós fomos o quê? Transformados em servos de Deus. E o fruto que nós colhemos agora? O fruto agora é para santificação.
O fruto é uma vida separada, uma vida que glorifique o Senhor, uma vida cheia de bênção, que promova o fruto do Espírito, que é a bondade, a benignidade, o amor, a paciência. Amém? Então, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. O fim não é da santificação, porque santificação, diga, é processo. Ninguém fala assim, eu estou me santificando para eu ir para o céu, então você não vai para o céu. Ué, pastor, mas não é? Não, ninguém faz tudo direitinho, jejua, ora, se santifica e tal, para ir para o céu. Porque se você conseguiu ir para o céu por meio da sua santificação, que você jejuou, orou, então o que Jesus fez naquela cruz? Você vai para o céu porque você creu que Jesus, o Santo, tomou o lugar do seu pecado. Mas então por que eu me santifico? Para me parecer mais com o irmão mais velho. Eu não me santifico para parecer filho. Filho eu já sou. Eu me santifico para parecer mais com o irmão mais velho. Quem está entendendo isso? Vou repetir. Eu não me santifico para me parecer filho. Você quer ver um filho de Deus? Olha do lado aí. É a carinha do pai. Ah, mas está meio amarrotada. Não, é porque... Desculpa, irmão, saiu. Né? Não era isso que eu queria dizer. Mas era isso que eu queria dizer. É o seguinte, é porque tem alguém que talvez não fez tudo direitinho, aí ficou com aquela carinha de maracujá de gaveta. Tem que ficar mesmo, não fez tudo direitinho, tem que ficar. Aí hoje você fala assim, eu não estou me sentindo muito santo. Não estou me sentindo muito santo. Porque gritou com a esposa de manhã, falou um negócio que não devia, viu uma coisa que não devia. Aí eu não estou me sentindo. Fala assim, não é sentimento, é realidade. Você é santo. Quem está entendendo isso? Então você é santo, porque você é filho. Mas você talvez precise se santificar mais. Você precisa estar. Então voltando aqui ao texto, tem vários textos que a gente quer citar. Então o fim, ou seja, nesse caso é a vida eterna, não é o fim da santificação, mas é o fim de sermos libertos do pecado e transformados em servos de Deus, ou seja, filhos de Deus, que agora podem servi-lo. Então, por quê? Porque se o salário da morte é o pecado, o dom gratuito de Deus o dom é o quê? De graça. Então não depende da minha santificação, depende da minha fé em que Cristo, o Santo, tomou o lugar que era meu na cruz. Amém, Jesus? Você recebe isso? Então vamos para o próximo texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31 diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha só, esse texto já mostra que santificação é diferente de redenção. Em outras palavras, santificação é diferente de justificação. O problema dos crentes, alguns, normalmente mais religiosos, que ainda tentam fazer alguma coisa para merecer a salvação, é que não diferem santificação de justificação, ou nesse caso, santificação de redenção. O que é redenção? Foi o preço pago pelo resgate. Quem pagou o preço? Foi o Sérgio? Foi o Ricardo? Foi Cristo, Ele pagou. Ah, mas eu quero dar uma moedinha. Não adianta. Deus pagou completamente essa dívida em Cristo. Então, redenção fala de resgate, de compra de volta. Compra de volta, não compra de voto, tá bom? Compra de volta. Aí, Hebreus vai dizer que Ele nos resgatou e o resgate, a redenção foi, diga, eterna. Algo que é eterno tem prazo de validade? Pode mudar? Pode ser revogado? Pode prescrever, pode ser mudado, pode declinar. Então o seu resgate foi? Diga, o meu resgate foi eterno, não tem prazo de validade, não pode ser revogado. Amém? Porque você é filho. Amém? Ah, mas e se? Você é dele, ele é seu para sempre. Amém? Mas ele quer que você seja dele para sempre obediente. Porque ele já te ama, porque você é filho.
mas Ele quer se alegrar porque você é um filho amado e obediente, que se santifica. Quem está entendendo isso? Tem que diferenciar santificação de justificação. Então, para Deus, nós nos tornamos o quê? Da parte dele, sabedoria. Não tínhamos sabedoria, agora temos, a que vem do alto, justiça. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por... Acorda o irmão que está do seu lado aí. Assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que você é hoje? Diga, justiça de Deus. Amém? Justiça de Deus. Sabedoria de Deus. Porque os sábios não quiseram, os gregos não quiseram, mas você que quis, recebeu, se tornou sábio. Justiça de Deus. Os judeus Jesus foi escândalo, que eles tinham sua própria justiça religiosa, mas você que creu, recebeu a justiça de Deus pela fé. Sabedoria, justiça, o que? Santificação, porque você é santo, e redenção, porque você foi resgatado. Até quando? Até o culto acabar. Até segunda-feira. Segunda-feira eu não dou conta, pastor, eu peco mesmo segunda. Aí eu vou perder minha salvação. Armeniano, para com isso, querido. O resgate foi eterno. Quem crê nisso pode dar glória a Deus? Isso é crente vencedor. Isso não deixa o crente relapso. Tem gente que fala isso, pastor, é perigoso. Tem que deixar uma margem para o cara firmar o corpo, porque senão ele vai... pelo contrário, quanto mais quer pôr sistemas religiosos para tentar cumprir, para ser aceito, mais cai. Mais cai. Agora, quanto mais tem revelação de quem é o Pai dele, a santidade que há nele, a transmissão da sua identidade em Cristo Jesus, e crer que Jesus fez tudo que nós precisávamos fazer, ou que não conseguíamos fazer, mas que precisava ser feito, esse sim vence o pecado. Amém, Jesus? Então Paulo termina esse texto dizendo assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Fiz um jejum. Não, querido. Se é para se gloriar, glorie-se no Senhor. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Quem sou eu para que te lembres de mim, para receber tantos benefícios? O Senhor me fez um pouco menor do que os anjos, mas de glória o Senhor me coroou. Mas isso fala de Jesus, mas Jesus está em você, então agora você também foi coroado através de Cristo Jesus. Subiu ao monte lá, quase da transfiguração. Aí, sou o super-homem. Quem é sabe. Essa eu não ia deixar essa, né? Sou quase a quarta pessoa da Trindade, pastor. Ei. Aquele que se gloria, glorie-se no... Diga, é Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Diga assim, quem sou eu? Amém, Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação. Então, mais do que a minha e a sua vontade, é a vontade do Pai, a nossa santificação. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Querido, eu tenho que falar isso rasgado. Imoralidade sexual, uma delas é a fornicação. Você que não é casado, está tendo relação íntima, sexual, com o seu parceiro, com a sua parceira, você está pecando. Isso é imoralidade sexual, e é um pecado contra o corpo. Ah, pastor, mas eu não tive conjunção carnal, mas está cheio de lascívia, de toques e tudo. Está pecando também. Amém?
Você que é casado, está tendo relação sexual, relações íntimas fora do seu casamento, fora do leito sem mácula, você está pecando. Ah, mas não teve conjunção carnal. Olhou cobiçosamente, já desejou e foi e tal. Está? Pecado é pecado ainda. Pecado é pecado. Então, qual que é a vontade de Deus? A nossa santificação. Então, que nós nos abstenhamos de quê? Da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios. Está vendo? Eu sou santo, mas se eu vivo nessa prática, eu estou igual a um gentio. Aí não há luz, não há sal, não há diferença. E aí? Não, mas não foi para isso. Você saiu das trevas para a luz, você saiu para proclamar algo diferente, mas do mesmo não resolve. O mundo está cheio de testemunho, você tem que dar um testemunho. Amém, Jesus? Amém. Quantos testemunhos de... quantos testemunhos... Nós somos também, né? Mas não somos daquela denominação. Quantos testemunhos de Cristo nós temos aqui? Amém. Aí me colocaram eu tenho que parar com essas coisas, porque essa semana mandaram um negócio lá. Para elogiar é difícil, mas para criticar mandou um texto desse tamanho, falando que eu critiquei judeus e católicos no último domingo. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiz um também desse tamanho, coloquei lá. Não, mas na paz, no amor, mas expliquei, falei, querido, você estava descontextualizado, eu não fiz nada disso, jamais faria, jamais. Então, desculpa, tá, se houve uma interpretação equivocada do que eu quis dizer aqui, não tenho, né, tenho respeito às denominações, às religiões, né, e vamos seguir, né, porque nem Cristo também agradou a todos. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito, o quê? Ele dá o seu Espírito, Ele te deu o seu Espírito, então Ele deu o Espírito Santo. O que você vai fazer? Andar em santidade, buscar a santificação, que mais do que a sua e a minha vontade, é a vontade dEle. Emprestando seu corpo à impureza sexual? Ah, pastor, não sabia, mas agora você está sabendo. Se você não é casado e tem relações íntimas, lascivas, impuras, isso é pecado. Se você é casado, ou seja, o solteiro e está fornicando, está pecando. E se você é casado e está tendo relação sexual fora do seu casamento, você está pecando. Pastor, existem só esses pecados? Não, existem vários. Mentira é pecado, cobiça é pecado, idolatria é pecado, desonrar pai e mãe é pecado. Mas sabe, nós estamos aqui para colocar novamente os 10 mandamentos, porque é interessante que quando nós entendemos que Deus, Ele transformou a nossa vida, Ele não quis que nós simplesmente pegássemos uma cartilha, e o decálogo é só a suma, nós temos mais de 600 mandamentos na lei. E ele fala assim, eu consegui, pastor, o quê? Os 10 mandamentos. Mas você não sabe que são mais de 600? Ali só é a suma. Nossa, é difícil, assim não é impossível. Não é difícil, é impossível. Você ainda está tentando ser aceito ainda? Quem está entendendo algo nessa manhã aqui, meu Deus? Diga, se eu sou filho, eu sou santo, e vou andar em santidade. Não, diga assim, eu já estou andando em santidade e vou andar cada vez mais em santidade. Não, você é amoroso, você é da Igreja Batista do Amor, né? Mas eu quero te falar que denominação não resolve nada, é fé que resolve. Atos 20, 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. É interessante. O contexto de Atos 20, Paulo estava em Mileto, ele manda chamar os líderes, o presbitério da igreja da Ásia Menor, lá em Éfeso. E é interessante que ele começa a fazer despedida. Ele não sabia, mas para ele já ia ser martirizado. Então ele começa a despedir e falar, olha, eu estou livre do sangue de vocês. E ele fala assim, e eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo, a menos que eu complete a carreira para a qual eu fui designado,
complete a minha carreira e pregue o evangelho da graça de Deus, para o qual fui designado. Então fala assim, eu deixei o evangelho da graça, cuidado, e vai haver perversão, vai haver judaizante, vai haver todo tipo de coisa, mas vocês são filhos, vocês são santos, e ainda são líderes, presbíteros, e eu estou livre do sangue de vocês, porque eu deixei o que de mais precioso eu podia deixar. O que é? A palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança a todos vocês, que são o quê? Diga, santificados. Olha só que coisa linda, a graça que salva é a graça que santifica, nós já falamos sobre isso, amém? Hebreus 9, 13 e 14 diz assim, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? Tudo aquilo que eu fazia antes do meu novo nascimento, mas agora eu tenho obras vivas, porque se não foi a obra que me salvou, mas a obra agora é um sinal seguro que eu fui salvo. Efésios 2 vai falar sobre isso, não é? Sobre as obras. Fala, não é por obra que eu sou salvo, é pela fé, para que ninguém se glorie. E aquele que se gloriar, se glorie no Senhor, não porque fez, mas porque creu. Agora, preste atenção, ele fala assim, não de obras que ninguém se glorie, pois nós somos feituras, ou seja, feitos em Deus, feitos em Cristo Jesus, feitos em Deus, preparados em Cristo Jesus, de antemão, para que andássemos nela. Ou seja, em Cristo nós andamos em, diga, boas obras. Sem Cristo, todas as obras sem Cristo são obras más. Então, Ele nos purifica das obras más, para servirmos a um Deus vivo. Até as obras religiosas que eram feitas antes de Cristo, elas não tinham toda a pureza que deveria ter. Embora, na verdade, segundo a lei, ela era uma sombra e era um tipo daquilo que viria. Mas o sangue de bodes, dos animais que eram aspergidos sobre os contaminados, não tirava o pecado, só cobria o pecado. Você consegue entender isso? Então era só um tipo. Então o sangue, ele cobria o pecado, mas ele não tirava o pecado. Por isso que o sacerdote no ano seguinte tinha que voltar lá, matar animal, aspergir o sangue, orar pelo pecado do povo, dele mesmo, e fazer todo o ritual de novo. Quantas vezes fazia isso? Até ele morrer, e quando morria levantava outro sacerdote para fazer ininterruptamente todos os anos, amém? E quando Jesus, o sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, entrou no santuário espiritual, ele fez quantas vezes? Quantas vezes, igreja? Diga-se, uma única vez, uma vez por todas. Então, você está voltando lá para, ai, por favor, me perdoa. Ele já te perdoou. Ah, pastor, mas eu falhei. Então, você vai pedir perdão, não pelo pecado da natureza, porque você já é santo, mas pela a sua conduta pecaminosa que te tirou da posição que você deveria estar. Porque existe algo legal e existe algo posicional. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Aqui, eu quero que você entenda que o sangue da velha aliança era só um tipo, não tirava o pecado, só cobria o pecado. Diga, não tirava, só cobria. Aí por que João, então, o Batista, quando viu Jesus chegar para ser batizado lá nas margens do Jordão, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é cobre, ele tira o pecado do mundo. Então Jesus tirou o pecado da sua vida de uma vez por todas. E o autor dos Hebreus vai falar, se aquele sangue tinha esse poder para cobrir o pecado, muito mais o sangue de Jesus tem poder para tirar o pecado, amém? Para a gente servir em santidade o Deus vivo, amém? Hebreus 10, 10 e 14 diz assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, amém? Aperfeiçoou
para sempre os que estão sendo santificados. É interessante isso, né? Porque parece ser paradoxal. Como que Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo? Então ele faz uma coisa consumada, mas que ainda está acontecendo. É exatamente isso. No tocante à justificação, à redenção, ele já nos aperfeiçoou. No tocante à nossa natureza, nós não podemos ser mais filhos. Nós não podemos ser mais santo em natureza, mas nós podemos andar cada vez mais em santidade. Ou seja, aqui o autor dos Hebreus está falando que a oferta é única, uma vez por todas, e por meio dela Jesus já fez, diga, está consumado. Porque senão eu fico ainda naquela pendência. O problema do crente não vencedor é que fica sempre na pendência. Amanhã vai acontecer, amanhã vai melhorar. Não, domingo, sabe? Não, querido, já aconteceu, já está consumado. Você já nasceu de novo e você já tem a santidade de Deus em você. Isso já está em você, já foi pago, comprado. Ele já te aperfeiçoou para sempre. Agora, o que eu devo fazer? Andar em santidade. Para terminar essa mensagem, eu quero falar o seguinte, para não deixar de ser didático, eu quero deixar 3 pontos aqui, importantes a respeito do que nós falamos até aqui, de ser santo. O nome da mensagem é Sejam Santos. Primeiro, é que quem nasceu de novo é santo, pois foi justificado através de um ato único e consumado. Ele recebeu uma nova natureza. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, filho amado, querido, e tinha herança. Ele pegou a herança, saiu, queimou tudo, ficou com meretrizes, e no final, como nós já lemos, o passado é sombrio, né, daquele que faz esse tipo de coisa. Ele estava já numa situação deplorável, inclusive com fome e desejando comer comidas de porcos. Pergunta: o filho pródigo era porco? Mas ele queria comer comida de porco. Se você pegar um porco, o porco normalmente fica no chiqueiro, né? O chiqueiro é um lugar limpo, é bem sujo, tem lavagem, tem barro, tem tudo aquela... E o porquinho lá fica mais sujo, né? Normalmente é assim, não é verdade? Tirando aquele desenho animado, se você lavar o porco e deixar ele limpinho, e soltar ele lá no terraço, na fazenda lá, e o redil lá, não, o redil é de ovelha, né? O lugar onde ficam os porcos, estiver aberto, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a pocilga, não é isso? O nome é pocilga. Ele vai voltar para a pocilga, lugar de porcos. Adiantou dar um banho nele? Não, porque a natureza dele conduziu ele àquele lugar. Você não é um porco que foi lavado e que tem que voltar para a pocilga. Você foi transformado no nome de Jesus. Às vezes o que acontece? Pastor, mas aquele lá não é possível, não sei o quê. Existem situações, às vezes a pessoa nem nasceu de novo, porque uma pessoa que está totalmente desejosa do pecado, da porcaria, das coisas erradas, ela pode ser que nunca nasceu de novo, ou nasceu de novo, ainda está no processo, ainda está imatura. Agora um crente que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele não precisa voltar. Por isso que o pródigo, lembrando que ele era filho, ele lembrou do quê? Da mesa do pai. Ele falou aqui: eu estou desejando comida de porcos, mas lá na casa do meu pai, até os servos comem bem. Eu vou me levantar, vou dizer: pequei contra o céu e diante do Senhor, e não sou mais digno. Não sou mais, ele errou aqui, ele devia ser, não estou mais, porque digno ele era, não porque ele era bonzinho, não porque ele queimou a herança, mas porque ele era filho. O filho é digno, porque quem comprou a dignidade não foi o filho, é porque ele nasceu e trouxe a identidade, a natureza, o DNA do pai, isso o torna digno. Quem está entendendo isso? Então não estou digno, de fato não, ele era, mas não estava. Quem entendeu? Mas ele volta, e quando ele volta, ele pensou assim: vou ficar lá
com os servos, vou comer a comida dos servos, meu pai vai me dar uma bronca. O que o pai faz? O que o pai faz? Fala, festa! E os religiosos ficam um pau, né? Você não tem dificuldade de falar isso, né? O que o pai fez? Está tímido. Você não é religioso, não. O que o pai fez? Mas na nossa concepção a gente fala, não, tem que pôr no tronco, dar chibatada, comer com os servos mesmo. O pai, ele sabe que o filho, embora não estava digno, ele era digno de sentar à mesa e comer junto dele. Porque tudo que o amor toca, enriquece, tudo que ele produz permanece. Segundo, quem nasceu de novo pode, ou melhor, deve andar como santo, em santidade ou santificação. Diferentemente do novo nascimento e da justificação, que é um ato, a santificação é um processo que começa a partir do novo nascimento. E é um processo que vai me levar à estatura de Cristo Jesus. Então, como eu falei há pouco, é uma questão de posição. O novo nascimento, a justificação é uma questão legal. Nasceu legalmente é filho, certo? Agora, nasci, cresci, agora eu me santifico. É uma questão posicional. Uma questão é legal, sou filho. Outra questão é posicionar como filho, obediente e digno. Então nós não podemos confundir. Filho nós somos, isso é um direito legal que não cabe a nós. Foi Deus que nos fez seu filho pela fé. Mas agora nós devemos assumir uma postura, posicionar. E terceiro, arrependimento e conversão. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre isso, porque tem gente que acha que na graça nós não podemos ou não devemos então nos arrepender. Devemos nos arrepender, devemos nos converter um pouco mais o nosso coração. Mas sabe o que é arrependimento e conversão na graça? É voltar à posição e não à natureza. Você não se arrepende e se converte para voltar a ser filho de Deus. Você se arrepende e se converte mais um pouco para voltar à posição de filho de Deus. Filho você é, mas agora você se arrepende porque você foi um filho desobediente, um filho desonroso. Então preste atenção, nós muitas vezes temos que nos arrepender sim, converter mais um pouco o nosso coração, mas não fala de voltar à natureza, porque você é, e o diabo ele quer fazer você pensar que você não é, e se ele ganhar essa batalha na sua mente, ele vai conseguir alcançar vantagem sobre você, porque assim como imagina na sua alma, assim o homem é. Se o homem aceitar a mentira do diabo dizendo que ele não é filho, e ele aceitar que não é filho, então todas as bênçãos de filho vão ficar preteridas, esquecidas, não vão se apropriar. Ah, mas eu não mereço. Nunca foi por causa do mérito, foi por causa da fé. Você precisa crer que você é filho amado, mas também você precisa, essa mesma fé, te posicionar como filho amado e obediente e santificado por Deus. Você entendeu? Deus é santo, e o que Ele fez? Deus é santo, e o que fez o homem se separar de Deus? Deus é santo, e o que fez o homem se separar de Deus? O que fez o homem se separar de Deus? E qual foi a origem do pecado? Tá, o que motivou a desobediência? Muito bem, o que motivou a desobediência? Pode tentar. Tá, meu tempo está esgotando, então eu vou responder rapidamente. O que motivou a desobediência foi a incredulidade. Deus não tinha falado, não coma dessa árvore? Pode comer de todas, essa não. Se comer vai morrer. Aí a serpente veio, e a mulher e o homem desobedeceram, mas a origem, a essência foi o quê? A incredulidade. Eles descreram de Deus, eles desacreditaram de Deus, eles foram incrédulos. Então a origem do pecado é a incredulidade. Adão e Eva duvidaram e caíram. Por isso Paulo escreveu em Romanos 14 que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então você quer viver uma vida santa? Você quer viver uma vida obediente?
Você quer viver no processo de santificação, se santificando? Então, mais do que pôr um sistema religioso do qual você acerta algumas coisas, erra algumas outras, mas no fim do dia parece que você tem um sentimento que você acertou mais do que errou, esquece isso e passe a crer. Porque se você se mantiver crendo, você não vai pecar. Porque o pecado é tudo aquilo que eu faço sem crer. Por que eu adultero? Eu não, em nome de Jesus. Porque eu descri da palavra que Deus fala: o meu leito é santo. Eu posso beber da minha cisterna, eu posso me deleitar no meu casamento. Eu duvido disso e peco. E assim por diante, tudo que eu faço sem crer vai gerar pecado. Por isso nós precisamos nos arrepender e voltar a crer, e não primeiramente a fazer. Por quê? Porque quando então Deus volta ali para o encontro que era costumeiro, na viração do dia, e aí Ele chama por Adão, e aí aquela voz ecoa no Éden: Adão! De noite você prepara o eco, tá, Jorge? E aí aquela palavra ecoou. E onde estava Adão? Estava? E o que Deus fala para ele? O que Deus pergunta para Adão? Nós estamos terminando. Adão, como você está? Adão, onde você está? Não é como você está? E isso permanece firme, é isso mesmo, Arthur. Ele não perguntou: Adão, como você está? Ele perguntou: Adão, onde você está? Isso faz toda a diferença, porque ele era amado de Deus, ele encontrava com Deus todos os dias. A questão não era quem ele tinha em essência, a imagem e semelhança de Deus, é aonde ele estava, fora da posição para a qual Deus o designou. Muitas vezes nós somos fora da posição, e para voltarmos, nos convertermos e nos arrependermos, é crer novamente que somos filhos amados de Deus. Temos tudo o que nós precisamos para viver em santidade, vivermos em obediência. Mas Adão, então, ele coseu para si cintas através de folhas. A resposta nossa, historicamente é essa: me justificar. As folhas falam de justiça própria. Eu tentei o quê? Cobrir a minha nudez do meu jeito. Ele falou assim: esquece. Ele já deu ali para ele a roupa de pelos de um animal, e para que tivesse aquela roupa de pelo de animal, teve que sacrificar um animal. O sangue te justifica, o sangue te cobre e tira todo o seu pecado. Você não só pode, mas como deve andar em santidade. O último Adão nos deu uma herança espiritual e nos colocou em uma posição incorreta diante de Deus. O primeiro Adão nos deu uma herança carnal e nos colocou em uma posição errada diante de Deus. O último Adão nos deu uma herança espiritual e nos colocou em uma posição correta diante de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Algumas pessoas falam: pastor, mas a Igreja Batista do Amor é antinominista, ou seja, nega a lei, é contra a lei, diz que a lei é pecado. Não, a lei moral de Deus existe, é vigente. Idolatria continua sendo pecado, blasfêmia continua sendo, matar é pecado, adulterar é pecado. Só que a lei é o espelho que mostrou a nossa sujeira, mas ninguém limpa o rosto com o espelho. O fim da lei é mostrar Cristo. Nós limpamos a nossa sujeira através da graça, andamos em obediência através da graça, não pelo que fazemos, mas pelo que cremos. Hoje eu e você podemos então crer que o Senhor já nos separou para esse tempo. Eu queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Comece a elevar seus pensamentos novamente a Deus, a sua vida, e comece a voltar, sair de uma posição errada, incorreta em Adão. Você não está mais no primeiro Adão. Você não pode mais se
tentar cobrir a sua nudez com folhas da justiça própria, você precisa voltar. O Senhor está dizendo: onde você está, volte. Você é filho amado, você é meu, eu te comprei, o preço é eterno, o resgate é eterno. Eu quero te levar a lugares mais altos, e em Cristo Jesus você já tem esse lugar, que é os lugares espirituais. Se Adão te faz colocar numa condição errada, posição errada, Cristo nos leva de novo à posição correta, assentados nos lugares espirituais. Você pode falar com Ele nessa manhã. Fala com Ele. Fala com Ele, fala: Pai, eu quero voltar, eu quero me posicionar, eu quero ser transformado, não pela minha justiça própria, não pelas minhas atitudes, simplesmente pelo meu sistema de justiça própria, o meu legalismo religioso, mas eu quero fluir na graça, pela fé, que o Senhor me colocou nos lugares celestiais, assentados com Cristo, detentor de uma herança. Eu não quero ser como aquele fariseu que tentou se justificar dizendo: eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas eu quero bater no meu peito e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Me faz voltar ao lugar, à posição de filho amado. Eu tenho o Seu Espírito, eu tenho a Sua presença, que ela me conduza a esse lugar de adoração, de obediência e de santificação. Eu não aceito mais acusação sobre a minha vida, porque eu creio que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, pois é o Senhor quem os justifica. Eu fui escolhido pelo Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor. Deus está mudando histórias, Deus está mudando paradigmas, Deus está levantando homens e mulheres para um novo caminhar nesta manhã. Saia desse lugar, lugar distante, lugar sombrio, um lugar que não é seu. Saia dessa pocilga. O Senhor, Ele te transformou, você é filho amado, limpo pelo sangue de Jesus, santificado pelo nome que está acima de todo nome. Rasga o seu coração na presença dEle. Oh, ei, deixa Deus transformar a sua vida. Oh, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir diga isso, a vida. diga isso. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. És incomparável, és inigualável. Deus está fazendo uma obra, Ele é fiel para completar essa obra. Permita que Ele faça de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Nossa preocupação muitas vezes é externa, exterior, mas Deus quer mudar o nosso coração, a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Mas Ele quer começar de dentro
para fora. Ele já começou, mas ele precisa continuar. Esse é o processo. Santificação. Seja santo, porque o seu Pai é santo. Seu Pai é santo. Seu Pai é santo. Olha para Ele. Ele é santo. Ele transferiu santidade, santificação. Ele te fez santo em Cristo Jesus. Oh! Eu queria que você que está aqui, e de alguma forma essa palavra, ela chegou ao seu coração, pelo caminho da fé, e ela está fazendo sentido, está queimando no seu coração, e existe alguma área da sua vida, existe algum andar, que está destoante daquilo que você é, e eu quero que você que sente algo dentro, no seu coração e a necessidade, eu vou pedir a pastora Ana para orar nesta hora, e aqueles que sentem essa necessidade de transformação, de refletir essa identidade de santo, porque o Pai é santo, numa vida santa. A natureza você tem, mas você precisa desse viver, desse andar. Então você vai colocar, você que sente isso, seu coração está ardendo para se posicionar, então coloque a mão no seu coração. Coloque agora a mão no seu coração. A pastora vai orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos, como escolhidos pelo Senhor. Nós não viemos a este culto, ó Pai, despretensiosamente, mas viemos aqui, ó Deus, por um motivo. O Senhor nos atraiu, a Tua graça nos atraiu. O Senhor escolheu cada um que está aqui nessa manhã, e nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a Tua glória, para que possamos ver, ó Pai, entender a dimensão do Teu chamado para nós, porque a Tua palavra diz: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Pai, que não apenas as nossas vestes sejam santas, que não venhamos, ó Deus, usar vestes religiosas, ó Pai, que mostram apenas as obras para fora, mas que o Senhor possa contemplar o nosso coração. Que no nome de Jesus as nossas motivações sejam corrigidas, e que possamos viver, ó Deus, avivados, com a chama, ó Pai, nos nossos corações, ardendo em fazer a Tua vontade, em andarmos de acordo com a Tua vontade. Desfaça, Senhor, dessa igreja todo sentimento de religiosidade, todo resquício de justiça própria, no nome de Jesus. Fora desse lugar, fora dessa igreja, toda a apatia, todo sentimento de orgulho, que sejamos como Jesus, manso e humilde de coração, que não sejamos críticos como os religiosos e grandes teólogos, mas que sejamos sim homens alinhados à teologia que é santa e verdadeira, aquela que não critica o homem, que não critica o outro, mas olha para dentro de si mesmo e contempla a obra que Cristo está fazendo em si mesmo, e também exalta a obra que Cristo está fazendo no outro, no seu próximo. Pai, nós queremos valorizar a boa obra que o Senhor está fazendo em nós, através de nós e na vida do nosso irmão. Pai, longe de nós
sentimento de superioridade. Longe de nós, tira isso de nós. Porque muitas vezes estamos sentados, mas estamos criticando quem está pregando. Muitas vezes estamos nas células, criticando os nossos líderes. E queremos ser santos como o Senhor é. Porque esse tipo de conduta afasta de nós também a santidade. Porque nós pensamos muitas vezes que somos melhores, quando na verdade em outras áreas estamos fraquejando. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos manso e humilde, como o Senhor é. Por isso eu declaro que os membros dessa igreja estão debaixo do Espírito de Cristo, um Espírito manso, humilde e que amava a todos. E no nome de Jesus, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos e te adoramos, porque o Senhor é digno de todo o louvor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, Jesus. O melhor é que nós vamos dilatar a graça por meio dos pequenos grupos, esteja lá na célula. Amém. Eu só quero lembrar, queridos, que no próximo final de semana temos o reencontro. Já foi falado aqui no IBA News, mas você que ainda não fez a inscrição, querido, faça. Nós já estamos fechando as inscrições, até porque temos que planejar a logística desse evento. No próximo final de semana vai ser algo maravilhoso, céu na terra. Inscreva-se, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Você deve, quem chegou mais cedo sabe que hoje nós tivemos um café aqui comemorativo do aniversário da nossa pastora, pastora Ana. A pastora está completando mais um aninho de vida e nós somos felizes por tê-la conosco. Eu muito mais, né? Mas todos nós somos abençoados por sua vida, meu bem. E que todo o favor de Deus esteja sobre você, te dê longevidade, paz. Conserve essa alegria que é a sua marca registrada, não é? E que esse ano da alegria você possa ter um novo ciclo, né, com essa alegria do Senhor, com a sua força. E aí, eu quero honrar essa minha esposa amada, está passando esse novo ciclo para dar a bênção apostólica, amém, sobre a igreja e nos abençoar nessa manhã, amém. Quem quiser depois, que não cumprimentou, pode cumprimentar. Pastor, eu acho que ainda deixaram a estrutura ali fora, para quem quiser tirar uma foto com a pastora também, fiquem à vontade, que Deus os abençoe. Amém. Meus irmãos, sou muito grata por essa igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à estrutura, mas a vocês, pessoas, porque são pessoas que realmente têm sonhado e pessoas que têm colocado a mão no arado junto, amém? E isso é maravilhoso. E certamente nós cresceremos muito mais, amém? Vamos passar esses próximos anos até a volta do Senhor Jesus sendo muito edificados, rindo muito juntos, porque a igreja que ri muito cresce muito, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Tenha uma semana abençoada, cheia de vitórias, porque foi para isso que o Senhor te escolheu, para ser um vencedor nessa terra. Vai na paz, meu irmão, Deus te abençoe.